Fala galera, meu nome é Breno Rafael e hoje o Lucas e o Alexandre não estão aqui porque hoje é dia de falar sobre animes e mangás aqui no Sobrecapa. E eu convidei meu amigo João Pedro, também conhecido como JP, para me acompanhar no programa de hoje. Fala aí, JP. Salve galera, bem-vindos aí a essa nova vertente aí do nosso Costelinha aqui no Sobrecapa, onde vai estar esses dois idiotas aqui falando um pouquinho mais sobre animes, né? É um pouquinho diferente aí do que vocês estão acostumados, do Alexandre e o Lucas com as grandes entrevistas, que continuam toda segunda-feira tem uma entrevista nova no canal, e aí, quando vocês menos esperarem, tem esses dois trouxas aqui para falar dos animes, né? E, Breno, acho que a camiseta tá entregando um pouco aí pra galera, né? É isso aí. Mas diga aí do que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o futuro de Cavaleiro Zodíaco, o que a gente pode esperar sobre essa série que a gente tanto ama. Mas antes, JP, tem um recadinho do Alexandre para a gente matar a saudade. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Então, JP, vamos começar a falar sobre o futuro dessa série que a gente tanto ama, né? Mas para isso vamos falar um pouquinho sobre o presente, situar o nosso público em como é que estão as coisas. É... Lembrando que esse programa está sendo gravado em junho de 2021, então se você estiver vendo depois, talvez ele esteja já desatualizado. Next Dimension, depois de um hiato, né, JP, voltou, graças a Deus, e vem trazendo um monte de novidade. Tu tem acompanhado o Next Dimension, JP? O Next Dimension, cara, eu não sei o que se passa. O Next Dimension completou o quê? Foram 15 anos 15 anos. recentemente, desde que começou a ser lançado, né? Você teve um lançamento praticamente simultâneo ali com Lost Canvas. Lost Canvas acabou, foi animado, cancelou, teve Gaiden, voltou, e, né, o Next Dimension ele segue num ritmo ali moroso. A gente tem, como sempre, né, hiatos são uma coisa muito comum, né, pra gente que tá aí no mundo dos mangás, né? A gente tem o Togashi lá, que talvez nunca termine o Hunter vs Hunter. O Kurumada, se eu não me engano, ele tem problema nas mãos, né? Ele não consegue desenhar por muito tempo, alguma coisa assim. E sem falar que o filho da mãe também não cansa de projetos novos, né? Ele, além do Next Então, Dimension, né? Nós vamos comentar depois ainda da Final Edition. Então, o sim. Next Dimension demorou um pouco pra gente aí ter capítulos novos. Eu não sei se ele realmente para porque ele precisa por causa da mão, ou se ele precisa de alguma substância muito especial para ele usar e conseguir pensar no roteiro dessa trama que realmente já eu acompanho, mas está mais confusa do que, sei lá, né, linhagem sanguínea de personagem de novela mexicana. É. E realmente, se eu já vou, provavelmente eu vou ter que ler A gente vai ter que ler para 90% do relembrar mangá inteiro. como parou, né, JP? Eu mesmo vou ter que reler para saber como foi que acabou. Eu Ela me tá lembro retomando. vagamente do Cavaleiro de Ofiucos, né? Que eu já não me lembro o nome também, me fugiu, né? É o Odisseu. Sim, É seu. que é o Odisseu, aí tem a figura do Asclépio. Realmente é uma coisa bem confusa. Ele estava subindo as 12 casas, porque não é Cavaleiros do Zodíaco se você não subir as 12 casas. Você não tem nenhum. Eu não consigo me lembrar de algum arco que não tenha subido as 12 casas. Então, Poseidon não subiu as 12 casas e Asgard, mas em O Hades a gente resto, já tem de sim. novo. Lost Canvas eu acho que a gente teve um pouco disso. Teve uma versão do Santuário do Mal, né? Que era aquela pintura no céu. Mas enfim. E aí tem esses capítulos novos, mas é sempre uma surpresa, né, cara? A gente nunca sabe o que esperar, porque ele realmente já tá viajando muito. A gente já teve ali pacto com Bruxa da Lua, a Artemis, o retorno do Odisseus, né? Que era esse 13º Cavaleiro Misterioso. E vamos ver, né, o que ele traz aí. A gente tem que levar em consideração, só uma curiosidade aqui, que o Kurumada, ele levou para criar os 88 Cavaleiros originais, ele levou em consideração o céu antigo da mitologia, né? As primeiras 88 constelações descritas. Hoje em dia já não são mais assim, né? O próprio Serpentário que se enfiou ali no meio das constelações
né, a galera não coloca porque existe toda a questão do horóscopo, né? Mas já tem muitos lugares por aí que estão vendendo o horóscopo para você como atualizado, né? O Breno, né? Você também é taurino, né, Breno? Sou Considerando o taurino. horóscopo do Serpentário, você continua taurino ou você Continuo cai para taurino. Áries? Não, continuo taurino. Continuo Eu também. taurino. Eu quero que ele adiante a história, JP. Só isso que eu quero. Quero que ele lance assim um ano seguido pra gente saber, tá, a história tá indo pra esse ponto. Que até agora eu ainda não consegui identificar o que, que ele quer desse mangá, entendeu? Eu não sei se ele quer contar a Guerra Santa anterior, não sei se ele quer contar a continuação da série clássica e não sei se ele quer contar os dois de uma vez só. Basicamente. Eu ainda não entendi. Passando um pouquinho para duas séries que a gente também gosta, né, JP? Que tem uma legião de fãs aqui no Brasil também. Santo Achou segue em publicação. E Lost Canvas teve alguns capítulos que foram publicados, alguns capítulos extras. Teve o do Temi da Sasha, teve o do Doko, teve o do Sísifos, teve o do Yato da Yuzuriha. E agora eles vão lançar um volume extra, né? Reunindo esses capítulos. Eu não cheguei a ler esses capítulos ainda. Eu acho que um pouco é continuação a parte do Yato e da Yuzuriha, não são? Sim, a Eu do, sei do, que do é Doko porque também todos se esses passa guidance, depois. alguns deles eles têm um pouco da história anterior a essa Guerra Santa, mas, por exemplo, o de Touro, ele conta um pouco da história do Teneu, que foi quem ficou como Cavaleiro de Touro após a Guerra Santa, né? Então, Lost Canvas, ele só não tem anime, mas ele tá sempre vivo, né? Na linha de produção ali. Sim. E o episódio G está na sua terceira fase, que se chama Hacking, né, JP? Segue sendo lançado. Então, cara, Que é uma parece que é a fase confusão, né? final. Cara, comentar um pouco do episódio G, não sei se que infelizmente a gente vai ter aí, né? Já fica aqui o nosso comentário que a gente está aguardando, né? Como você falou, né? Talvez não esteja mais atual daqui a uns dias, mas a gente no momento está na expectativa aí de chegar nas nossas mãos aí, pelo menos começar a pré-venda do primeiro volume agora pelas mãos da New Pop. New Pop, isso. Isso que eu estava tentando lembrar, né? A gente teve a Conrad, que teve aqueles diversos problemas para publicar o mangá e agora está chegando aí pelas mãos da New Pop uma nova versão e esperamos que ela lance também o Assassino e o Hacking. Sim. O problema do episódio G, cara, é que eu não sei que tipo de reunião que o Kurumada tem com a galera que cria a história, né? Você sabe que provavelmente ele tá dando uma ideia de DC, Marvel ali, querendo criar um multiverso, né? Não sei se você tá em dia com a Sentience, por exemplo, mas a gente já teve a participação de Artemis ali também, De Artemis, a sim. mesma, inclusive, que tá no Next Dimension. O episódio G Assassino, o grande problema dele que eu vi, e que agora no Hacking parece que está menos conectado ainda, né? Esse que é o problema. Teoricamente, parece que o Okada está fazendo uma trilogia, mas parece Star Wars, né? A última trilogia. Isso que é a mesma pessoa. Parece que ele não conversou com as outras personalidades Com dele. ele mesmo, exato. Se você quiser comentar um pouco do episódio G, só para a galera lembrar um pouco. Episódio G, para quem não sabe ou não lembra, foi o primeiro spin-off de Cavaleiro Zodíaco, com o Megumi Okada, com aqueles traços, né, JP, que dividiram opiniões. A história se passa 7 anos antes da história do mangá clássico e conta a batalha dos Cavaleiros de Ouro contra os Titãs, né? Pelo menos na primeira fase, né, JP? Essa é a história do episódio G. E aí a questão que a gente tem, então, parte pro assassino, que realmente ele dá uma mudada, porque o assassino, para mim, ele tem um grande problema. A gente pode dividir em duas fases. E não tem muita conversa entre elas. A primeira é como se fosse uma disputa de espadachins, para qual o Shura é convocado por ele ter Excalibur. Eles são confrontados por diversos guerreiros vestindo armaduras se referindo a espadas sagradas. E nisso eles acabam, sei lá, eles passam por um túnel e acabam no que seria o presente da série clássica, Sim. né? E aí eles encontram, então, um mundo paralelo governado por um Aioros que ficou do mal, né? É um grande spoiler da história. A gente insere aqui depois o aviso de spoiler na descrição. Vai ter um minuto para passar, mas aí você tem basicamente isso. Você tem um mundo paralelo dos Cavaleiros do Zodíaco, onde a história, por algum motivo, ela se desenrolou de uma maneira diferente. Para quem acha que talvez o Saga não ter traído a Atena teria sido melhor, não, isso não acontece. Então você acaba tendo uma divisão. Você tem os Cavaleiros de Ouro
passando pro presente, e aí você tem, pior ainda, alguns deles, eles se unem ao grande mestre do mundo paralelo, ao mundo do caos, é referido isso, né? Alguns cavaleiros aparecem de maneiras inesperadas, você tem a aparição das armaduras divinas semelhantes às que você viu em Alma de Ouro, né? E aí você tem realmente essa história no presente. E quando você acha que você está entendendo um pouco mais, a história simplesmente acaba, e aí vem o Hacking, que também começa completamente diferente, né? Em Hacking a gente tem ali uma situação muito mais, eu acho que é a pior situação que a gente já viu em Cavaleiro do Zodíaco, que parece retomar um pouco da história do episódio G, porque traz como antagonista principalmente o Pontus, que era um dos maquinadores do episódio G, e ele dá um jeito de apagar as constelações, e quando ele apaga as constelações, ele acaba com os poderes dos cavaleiros, e aparentemente o Seiya foi o único, não só o único que restou, mas de alguma forma, com algum poder, sei lá, o resto do poder da Atena e de talvez alguns outros cavaleiros, eles conseguiram manter a armadura de Pegasus sendo a última armadura que restou, né? Seria realmente o hacking final dos Cavaleiros do Zodíaco. E nesse mundo do caos, apesar de ser muita coisa diferente do assassino, dá a entender que realmente, quando o Kurumada chamou de Next Dimension o mangá dele, ele estava realmente pensando nessas brincadeiras com o tempo e com as dimensões paralelas para inserir ali no lore da saga. Né? Então, JP, e agora no Japão, pegando todo mundo de surpresa, vai sair uma edição nova do mangá clássico chamado Final Edition. JP, conta pra gente qual a diferença do Final Edition para essa edição Kanzenban que está sendo lançada aqui no Brasil. Cara, essa é fácil de responder. Não sei. É porque basicamente o Kurumada ele vai aproveitar para preencher as lacunas, né? Todo mundo, né? O pessoal que é mais ligado ao Cavaleiro Zodíaco, tem gente que acompanha, gosta, compra os Kanzenbans, mas nem todo mundo mergulha nas notícias, né? Então o Kurumada, ao longo dos anos, ele lançou algumas minisséries que foram preenchendo algumas lacunas. As 3 minisséries são o episódio 0, Origem e Destino. Basicamente, o episódio 0 ele conta a rebelião da Iolos, né, JP? Com mais detalhes e tal, aquela noite toda que rolou. E já a Origem e Destino é muito focado nos gêmeos, né? Em Saga e Canon. E ele vai estar inserindo nessa edição final, né? Seria a edição definitiva com essas minisséries. A gente não sabe se ele planejou mais alguma, mas pelo que ele divulga no próprio site dele, da equipe dele, você vê, né? Ele tem as páginas, né? Sim. Ele posta, né? As beiradas estão repletas de post-its, de desenhos. Então, basicamente, ele fosse fazer alterações, né? É como se ele estivesse fazendo alterações. Alterações ele vai fazer, mas são tantas marcações que você vê nas fotos que ele publica que parece que ele está refazendo a história completa, entendeu? Sim. Eu, particularmente, acho que seria muito legal se ele desse um jeito de inserir um pouco mais do Hypermito nessa edição. Que é uma história que eu acho fantástica, que eu acho que resolve muita ponta solta. O que ele fez também, né, JP? Por falar em fechar furo e tal. Ele criou uma personagem chamada Ker, né? Nessas minisséries. Que basicamente ela serve para isso, para fechar furo. Ah, tem um furo sobre Saga e Canon, sobre como aconteceu. Ah, a Ker vai lá e fecha. Ah, tem um furo sobre os Cavaleiros de Ouro renascidos na saga de Hades. A Ker vai lá e fecha esse furo. Então foi uma personagem feita para fechar esses furos e agora ele vai pegar essas 3 minisséries e incorporar na saga clássica, nessa Final Edition. Dizem que também ele vai redesenhar algumas coisas, né, JP? Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser essa edição. Cara, eu espero que ele tenha contratado alguém para desenhar, já que o Kurumada nunca foi um mestre em desenho, né? A gente sabe disso, a gente tá aqui, ninguém tá para dizer aqui, falar, não, olha esse cara. Mas você vê o Next Dimension, em diversos momentos você vê uma queda de qualidade, assim, é digna de Romitinha Júnior. Então, eu espero que ele tenha contratado algum assistente, já que ele tem problema na mão, né? E ele tem essa coisa de delegar. Ele entregou Lost Canvas para Shiori, entregou o episódio G para o Okada. A gente não sabe, a gente tem esses pontos de intersecção, a gente não sabe exatamente se eles sentam numa sala e conversam, trocam essas ideias.
É, Mas pela quantidade de coisas que estão sendo feitas, eu não creio que seja um trabalho só dele, entendeu? Eu já tenho a equipe ali. sim. Inclusive, o layout que eles vão usar agora nos mangás do Final Edition é o mesmo layout do Next Dimension, né, JP? Então Sim. começa a ter uma unidade na parada, né? Agora, JP, eu queria fazer uma pergunta para você. Tá saturado de Isekai ou não? Porque Cavaleiro Zodíaco tá saindo agora um mangá Isekai de Cavaleiro Zodíaco, chamado Sento Seiya Meio Dark Wings, a outra saga de Hades Asa Negra, né? E aí, Cara, JP? saturado de Isekai eu não sei, mas de Saga de Hades, olha, É o verdade isso. Kurumada claramente só foi em 2 aulas da mitologia grega, né? Ou talvez 3, né? Ele descobriu que tinha Atena, descobriu que tinha Poseidon, aí contaram para ele sobre Hades e ele falou, não, tá bom, essas aulas eu vou embora, não preciso saber de mais de nada, não tem mais ninguém. Tanto que Poseidon faz uma breve aparição também no Lost Canvas, mais que isso a gente não tem. O máximo que a gente viu de um outro deus foi o Marte, a Palas, isso lá em Ômega, né? Para falar um pouquinho sobre essa obra, JP, só para situar a galera um pouquinho, esse novo mangá do Cavaleiro Zodíaco, que é escrito por Kenji Saito e tem desenhos do Shin Ueda, conta a história do Shoichiro, né, que é um rapaz que está viajando em um navio da escola e tal, que ele frequenta, e ele acaba caindo, né, em um acidente, ele acaba caindo no mar. E daí ele acorda nos Elísios e ouve alguém chamando ele de Wyver, né, basicamente. E daí o mangá começa a se desenrolar em relação a isso. E, cara, tem diversos, por isso que eu disse, né? Ele tá abrindo outros mundos aí. Sim, É uma coisa talvez interessante, porque agora você não tem só a abordagem de o Sei e os amigos, você tem uma versão do Isekai, que as sim. pessoas estão despertando ali como personagens, né, de uma saga de Hades. Até o momento apareceram também alguns cavaleiros, né, a Atena. Não é de novo Seiya, infelizmente é de novo uma saga de Hades. Mas ainda tá bem no comecinho, né? Nem um volume completo É, ainda tem ainda, então é bom a gente esperar. provavelmente todo mundo do navio vai aparecer como alguém, algumas outras pessoas. É um outro gênero, né? Não é uma guerra aos deuses, por assim dizer. Então, talvez tenha alguma coisa, alguma novidade maior, ainda que seja na saga de Hades. Agora a notícia que pegou todo mundo de surpresa, JP, foi a HQ francesa, né? A HQ do Jérôme Alquet. Quem não sabe, esse cara, naquele hiato que teve entre o fim da saga de Poseidon e o começo da animação da saga de Hades, esse cara fez um trailer e daí isso viralizou e dizem que foi um dos estopins, né, pra Toei realmente não. Então vamos fazer a saga de Hades aqui que a galera tá pedindo, o rapaz aí já fez, já viralizou na internet, isso foi muito comentado na época. E daí esse mesmo cara agora, tipo, décadas depois, vai ter a oportunidade de fazer uma história oficial de Cavaleiro Zodíaco, que já está prevista para o próximo ano. E aí, JP, um HQ francesa dos Cavaleiros, o que esperar? Além de desenho bonito, né? Porque é o que a gente espera. Cara, mas é isso, né? O pessoal fala muito. Quando vão falar de animes, a métrica do pessoal é sempre o Japão, né? Ai, anime, One Piece, porque tá no Japão, né? Mas Cavaleiro Zodíaco, né? Nunca foi grande coisa no Japão, apesar de estar sempre lançado lá, ter certa relevância, também não é, né, uma página esquecida da história. Mas o grande estouro do Cavaleiro Zodíaco, né, além do próprio Brasil, foi na França, né? Sim, Então, a França, o mercado francês sempre teve uma certa relevância. Se tivesse sido um cara de qualquer outro país a fazer um trailer, né, para uma saga de Hades, talvez não tivesse a visibilidade para a Toei que tem, por exemplo, um fã francês, que teve a mobilização dos fãs franceses, que são um dos maiores consumidores de Cavaleiros do Zodíaco no mundo. sim, Então tem isso, né? O cara em si, né, por ser francês na França ali, né, já tem já demonstrou essa vontade de ter mais Cavaleiro do Zodíaco e aproveitou que estava num dos países que mais gostava, mais consumia Cavaleiro do Zodíaco, que mais tinha retorno financeiro para a Toei. A Toei olhou, falou, olha, talvez não tenha um mercado aqui no Japão, por isso que a gente abandonou, mas pô,
Olha o mercado internacional aí, tá tendo resposta. Vamos lá, vamos dar essa chance. E é o que eu falei, né? Já temos, né, Next Dimension que tá aí aos trancos e barrancos. Episódio G já tá no terceiro arco. Saint achou, né? Teve aquele anime capenga, mas teve, e o mangá segue firme e forte. Sim. E por que não uma HQ francesa para expandir esse universo, né? O Isekai. Então, eu não me surpreenderia se em breve, principalmente com as grandes diferenças que a gente tem, se ele não desse um jeito de trazer também um pouco do filme do Cavaleiro do Zodíaco de CG, um pouco da série da Netflix também, Uhum. e quem sabe aí não fazer ligação com também os tópicos que tá vindo aí, que tá reaquecendo, na verdade, depois de anos ali cozinhando em banho-maria, que é o filme live action, né? Que é o tema que a gente vai falar aqui que me dá mais medo, né, JP? Esse me dá medo. Esse filme live action, assim, o que a gente tem confirmado, né, JP? A gente tem a atriz Famke Janssen dos X-Men, né? A Jean, da primeira trilogia dos X-Men, que tá confirmada. Ironicamente, não vai fazer Fênix. E a gente também tem a empresa que vai ser responsável pelos efeitos especiais, que é uma das maiores preocupações dos fãs, né, JP? Vai ser a Platid Image, que é conhecida muito pelo seu trabalho na série The Witcher, da Netflix, né? Que não deixa de ser uma série boa, a gente já vê que não é assim uma grande empresa, não é uma empresa que fez, sei lá, Liga da Justiça, Vingadores Ultimato, mas The Witcher, né, considerando que é uma série de um serviço de streaming, tem bons efeitos ali, e a gente tem que sempre considerar que a gente ainda não sabe o que esperar em termos de o que eles vão buscar nesse filme, né? Então, JP, basicamente, existem vários movimentos em Cavaleiros do Zodíaco agora, né? A gente vê um movimento de meio que multiverso, digamos assim, JP. A gente vê um movimento meio do Kurumada unificar sua história, resolver furos e tentar expandir. E a gente vê também um movimento da franquia alçar novos ares, né? Tem a série da Netflix, tem a HQ francesa que vai ser lançada. Então, assim, são vários movimentos que dá para animar para o futuro da série, JP. Agora fala um pouquinho, JP, o que tu espera depois, com essa expansão toda de Cavaleiros, com todas essas possibilidades, com todas essas séries, esses spin-offs, o que tu espera da franquia para o futuro? Cara, eu espero que com tanto tiro disparado, pelo menos algum acerte o alvo, né, cara? Porque, É olha, verdade. é uma galera cega disparando que, olha, eu não vou te contar. Porque a série da Netflix, né, por exemplo, né, muita gente esperava meio que fosse diretamente um remake da série clássica, mas infelizmente ela teve mudanças ali. Eu não tô só falando do Shun, isso eu acho que é o menor dos problemas da série, o fato dela, né, ela repetiu o único erro que ela não precisava ter repetido do original, né, do anime original, que era os Cavaleiros de Aço. Entendeu? A única coisa que ela não precisava ter repetido, ela foi lá e repetiu. Ao mesmo ponto que ela tem episódios incríveis, como o episódio em que o episódio dedicado ao Ikki, que ele até se lembra do confronto com o Shaka na Ilha da Rainha da Morte, né? Que até então não era mencionado no original, né? Que é dos primeiros volumes do mangá fonte. A batalha contra o Ayori é bastante interessante, apesar de aproveitarem ali para incluir elementos. Sim. Inclusive, eu acho que talvez a história de Seika seja uma coisa que o Kurumada conserte para Final Edition, que ficou muito no ar isso. Não sei de que forma vai ser feito isso. Mas eu acho que a questão do Vander Gurad ficou mal ali. Você teve na saga no santuário lá do filme. Não ficou bom porque ficou muito corrido. Você teve batalhas ali que não se destacaram. Uma coisa que eu espero é que se lembrem que Cavaleiros do Zodíaco, o anime, tem uma trilha sonora fantástica. É uma das melhores trilhas sonoras de todos os animes. E quando vão adaptar para qualquer outra coisa, a galera acha que combate de cavaleiro é igual batalha Pokémon. No Sim. filme da Saga do Santuário e no desenho da Netflix, toda vez que vai começar um combate, ao invés de uma música de batalha, começa a repetir um sonzinho, como se fosse tipo, encontrou outro Pokémon, o Metapod quer batalhar. Principalmente no filme. Você não ouve um Pegasus Fantasy em nenhum lugar. E isso acaba, né,
amortecendo algumas cenas ali. Então eu espero que realmente a franquia encontre o seu caminho. Eu acho que principalmente nos mangás você não tem uma questão orçamentária que vai te limitar. Você não, quando você está escrevendo um mangá, você não fala, vou fazer essa cena. Aí não vem ninguém falar, olha, o orçamento não vai dar para essa cena não, faz isso daqui. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá animado com o futuro da franquia, com o futuro de Cavaleiros do Zodíaco. Então, quem quiser mais programas de animes, mangás, por favor, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. E é isto. Vou agradecer ao amigo JP. JP, obrigado por ter vindo. Pô, queria agradecer aí, Breno. Obrigado por me convidar, né? A gente que não é tão bem visto ainda na mesa principal. Falar, né, pra galera, enquanto não chega Final Edition, lembrando que o Kanzenban está sendo vendido pela JBC, e que lá no Ultimato do Bacon, no grupo ou aqui no própria descrição, tem o nosso link, que se vocês comprarem lá vai ajudar mais a gente. E a mesma coisa vai acontecer quando a gente tiver, então, a pré-venda já, os lançamentos da New Pop, do episódio G, e da mesma forma do Sente Achou. Então, procurem a gente no WhatsApp, no Telegram, curtam o nosso vídeo aí e principalmente acessem o Ultimato do Bacon, porque tem muita coisa legal lá, incluindo os nossos lançamentos da Ultimato do Bacon Editora. Valeu, galera. Falou. É isso. Obrigado. É isso. Valeu, galera.